Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa conferência online aqui da PEX. É um prazer estar aqui. O tema de hoje é programação existencial e equipes multidimensionais. Então, me apresentando, meu nome é Cecília Oderich, eu sou administradora e mestre em administração com ênfase em recursos humanos e fiz a formação, concluí ano passado, há um pouco mais de um ano, a formação em dinâmica dos grupos da SBDG. E sou voluntária da Conscienciologia já desde 2000, atuando principalmente na área de voluntariado, na maior parte desses anos todos. Atualmente eu sou voluntária da Unicim, na área de voluntariado, e também coordeno o Conselho de Intervoluntariado, que é a área que reúne os especialistas em trabalho voluntário das diversas ICs. Então nós temos um conselho na Unicim. Então o que aconteceu? Falando aí dos últimos 3 anos para cá. Eu estava fazendo a formação em dinâmica dos grupos, agora também estou fazendo em análise transacional, que é na área de psicologia organizacional, estudo de relações humanas. E junto com isso, voluntariando na Unicim, que é uma instituição que tem por objetivo linkar as ICs, unir as ICs, então trabalho também em conjunto, em equipe muito forte. E junto com isso, chegando, digamos assim, num ponto já de uma boa experiência em equipes de campo, de CP2, já há muitos anos que eu tenho essa oportunidade de participar de equipes de campo. Então, unindo essa confluência de situações, eu comecei a observar muito a questão do trabalho em equipe multidimensional. E o ponto alto foi no ECP3 que teve no Rio de Janeiro, até me parece que tem gente do Rio aí, né? Que foi uma experiência muito interessante e que me trouxe uma série de insights e ideias sobre o funcionamento de uma equipe, como a equipe intrafísica, a equipe extrafísica formam uma coisa só, dentro de um movimento muito interessante, dinâmico. E essa experiência eu tentei passar para o papel, cheguei a escrever um artigo que foi publicado na revista Consciência, e me inspirei também para fazer essa conferência, para detalhar um pouquinho mais sobre esses estudos, fazer essa apresentação. Vocês fiquem à vontade, então, no decorrer da apresentação, para colocar suas dúvidas, que à medida do possível eu vou respondendo. Tá? Então, os temas, nós vamos falar um pouco de ampliação paradigmática, grupos e equipes de trabalho, as diferenças e então as equipes multidimensionais. E eu peguei um estudo de caso para aprofundar, que é em cima de ECP2 e ECP3, que está bastante vinculada, essa experiência está bastante vinculada à programação existencial de boa parte aí dos voluntários, que pelo menos a grande maioria já participou desses cursos como aluno e pode vir um dia participar também da equipe. E também no trabalho voluntário como um todo. Então, falando de ampliação paradigmática, antes da Conscienciologia, na ciência mais recente, houve uma grande ampliação paradigmática a partir da teoria geral dos sistemas. E nós não estamos falando aqui de sistemas apenas tecnológicos, a tecnologia ela realmente vai estar e vai revolucionar cada vez mais a forma como as pessoas se comunicam, tendo em vista até o que nós estamos fazendo agora aqui. Esse tipo de atividade que antigamente era impensável, né? As barreiras geográficas elas caem por terra. Caem por terra, é até uma expressão que é bem condizente com a questão geográfica. E o que acontece? O Bertalanffy, ele estudava de tudo. Eu li o livro dele, Teoria Geral dos Sistemas, e eu fiquei encantada como ele passa por diferentes áreas de conhecimento com uma naturalidade, um domínio impressionante. Então ele vai da psiquiatria, biologia, psicologia, física, engenharia e dá exemplos de conexões entre todas as áreas de conhecimento. Então nós sabemos que a ciência ela se compartimentou para se especializar, então teve a diferença de cada profissão, de cada área científica de estudo. E o Bertalanffy ele disse que tudo era uma coisa só e que tudo no mundo funcionava como um organismo, por isso que se fala de sistemas. Então ele propôs a abordagem orgânica da biologia aplicada globalmente.
Ele lançou esse livro Teoria Geral dos Sistemas, que até indico, vale a pena para quem se interessar pelo assunto, em 37, e ele teve por objetivo formular princípios válidos para os sistemas em geral, de qualquer natureza, inclusive sistemas sociais, sistemas de todos os tipos, visando uma unidade da ciência, ou seja, a ciência, então, toda dividida, que a ciência viesse a atuar de forma integrada. Então, para também explicar, sistema é um todo, é um conjunto de elementos interrelacionados, e ele faz a metáfora do organismo vivo, não mecanicista. Inclusive, essa é uma proposta que eu tenho, de nós falarmos mais em organismos e sistemas e menos em peças e mecanismos. Porque, na verdade, quando a gente fala mini peça e maxi mecanismo, é ainda dentro de uma visão mecanicista. Qual é a diferença básica? A visão mecanicista, ela traz a visão da máquina, que uma peça se encaixa em outra peça. Só que não existe uma dinâmica entre essas peças. Quando a gente fala em organismo e fala em sistema, nós estamos falando em uma dinâmica inter-relação complexa entre diversos elementos. Então, por isso, essa é uma proposta também que eu tenho de nós abordarmos mais organismos e sistemas e menos peças, que é uma visão ainda mais mecanicista. Bom, mas seguindo em frente, dentro disso, nós temos a Conscienciologia, que penso que as pessoas que aqui estão assistindo já têm alguma noção, né, que é uma ampliação paradigmática bastante grande e traz aí uma visão que explora várias vidas, dimensões, o intra e o extrafísico, a vida bioenergética que nós temos e todas as nossas relações aí multiexistenciais, energéticas, nessa existência com enfoque evolutivo. Então, aí a programação existencial como o programa, o que nós viemos fazer aqui, digamos assim, né? Que tem relação com a missão de vida. Tá? Como é que entra o voluntariado nisso? Se nós pensarmos nessa existência, que nós estamos para aprender e nos fortificar como grupo, e que nós evoluímos em grupo, o voluntariado ele faz todo sentido, porque nós estamos juntos por princípios que acreditamos, que vivenciamos e queremos então atuar em conjunto. Por isso o voluntariado ele também é um desafio de convivência, um desafio de atuação em equipe ou em grupo, que nós vamos ver que nós podemos diferenciar. O voluntariado também é um desafio porque ele acaba, o voluntariado na Conscienciologia, ele se volta para a autopesquisa. Então não é um voluntariado como se eu fosse fazer um voluntariado numa instituição, uma ONG. Por quê? Porque aqui se exige esse autoaprimoramento que vem a partir da autopesquisa. E a ênfase na tarefa do esclarecimento, que mesmo que em algumas circunstâncias haja a tarefa da consolação, também, né, dentro da Conscienciologia, a nossa ênfase é na tarefa do esclarecimento. Então, também é uma mudança no voluntariado. E isso muda até mesmo do ponto de vista de percepção do reconhecimento. Porque quando eu faço a consolação, muitas vezes é mais fácil perceber aquele resultado da ação. Quando eu faço esclarecimento, às vezes aquilo leva bastante tempo até se ter algum resultado visível. Então, é importante ter essa percepção. Junto com isso, nós temos as oportunidades, a partir dessa ampliação paradigmática da Conscienciologia, de cursos de campo, que hoje nós temos vários, até imersão progessioterápica e outros cursos aí que estão surgindo, mas aqui eu estou exemplificando ECP2 e ECP3, que compõem a minha experiência. O que acontece com isso? A complexidade, ela aumenta bastante, a complexidade das relações, a complexidade dos vínculos entre as pessoas. Nós já temos complexidade de uma vida só, imagina se a gente inclui aí, se incluirmos várias existências, relações complexas e ainda toda uma conexão aí bioenergética que é praticamente o tempo todo, né, que acontece. Então a complexidade aumenta bastante a partir do paradigma consciencial. Tudo bem até aí? Qualquer questão, podem colocar que eu estou aqui observando, se tiver alguma questão. Bom,
Questão da comunicação e da cooperação. Quanto maior a complexidade de um sistema, maior a importância da comunicação e da cooperação. Até eu coloquei uma frase que eu achei bem interessante, que está num livro que se chama Pensamento Sistêmico, que aliás eu recomendo, está na bibliografia no final desses slides, vocês podem consultar, que é: problemas complexos só podem ser resolvidos quando o coletivo é forte. Por quê? Porque tudo que é complexo significa que envolve um número de variáveis muito grande. Então eu tenho um número grande de variáveis que se interconectam de formas diversas. Então eu tenho algo complexo. Tá? E aí é preciso muita conexão também entre as pessoas para que a gente possa resolver questões complexas. E isso reforça a necessidade de trabalho em equipe. Bom, achei importante colocar então estágios de desenvolvimento. Sim, o material ficará disponível, sim, inclusive com as referências no final, tá? Que eu recomendo bastante. Eu li os livros que estão nas referências e todos são bem recomendados. Bom, a Fela Moscovici, que foi quem trouxe dinâmicas de grupo para o Brasil, inclusive é uma senhora de idade fantástica, que ainda dá conferências e é um exemplo do ponto de vista assim, de pessoa de idade ainda muito ativa. Ela tem um livro que se chama Equipes Dão Certo, que consta nas referências também, e que vocês podem depois consultar, quem tiver interesse. E ela coloca ali detalhadamente, aqui é só uma pequena síntese, os estágios de desenvolvimento das equipes. E ela diz o seguinte, que um grupo de trabalho podem ser pessoas que estão trabalhando juntas, partilham informações, mas elas não têm esse interesse de fato em atuar conjuntamente, em ter uma união. Então, por exemplo, você pode ter funcionários numa empresa, cada um faz a sua parte, mas um não está muito interessado realmente no outro, no trabalho conjunto. Está interessado em fazer ali o mínimo possível dentro daquela especificação do trabalho que recebeu. Isso é um trabalho em grupo. Tá? Aí ela diz que quando começa o movimento para se transformar em equipe, pode ter uma pseudo-equipe. O que é uma pseudo-equipe? As pessoas se reúnem, elas fazem definições conjuntas, mas de fato ainda não há preocupação com o desempenho coletivo. Então vamos pensar até numa empresa convencional. Vem uma definição que as pessoas precisam fazer um planejamento participativo, mas não existe ali o espírito de equipe. Então as pessoas elas vão fazer definições conjuntas de um planejamento, mas não tem de fato um vínculo criado real e um interesse real em relação ao desempenho coletivo. Uma equipe potencial já é uma evolução disso, quando os membros desejam produzir conjuntamente, mas precisam ainda de orientação. Então aí é quando as pessoas já despertaram para a importância da grupalidade real, que é trabalhar em equipe mesmo, mas ainda estão perdidas, não sabem bem como fazer isso. A equipe real é quando já existe complementariedade, por exemplo, entre traços força. Então você pega uma pessoa que é muito criativa, uma pessoa que sistematiza bem ideias, outra que entende bem de tecnologia, enfim, une os traços fortes das pessoas e elas já atuam com comprometimento, confiam umas nas outras, existe de fato um interesse no desempenho coletivo. Tá? Com o passar do tempo, essa equipe real, ela se transforma numa equipe de elevado desempenho, que esse eu acho que é o nosso grande objetivo atualmente no voluntariado, de conseguir essas equipes, que é quando ocorre o comprometimento profundo com o crescimento individual e coletivo. Ou seja, eu realmente quero evoluir e eu quero que o meu grupo evolua. Então, aí é uma equipe de elevado desempenho, porque aí as pessoas vão trabalhar juntas com a complementariedade, o comprometimento e ainda com essa ampliação desse sentimento de pertencimento, senso de pertencimento. Eu sinto que eu pertenço. Quem já teve a experiência de trabalhar com equipe assim, eu felizmente penso que assim, no voluntariado atualmente na Unicim nós estamos conseguindo
ter uma equipe real para uma equipe de elevado desempenho, que nós estamos com uma equipe bem interessante. E nas equipes de campo também, em algumas vezes, existe uma sinergia muito grande, que eu vou falar um pouquinho mais depois, tá? Nas equipes de cursos de campo, que acontece realmente um trabalho em equipe de fato. Tá? Bom, o eu no grupo. O desenvolvimento pessoal, então, ele favorece o desenvolvimento interpessoal entre as pessoas e da equipe. Se eu me melhoro, eu melhoro as minhas relações e, portanto, a equipe melhora. É aquela questão da média. Toda equipe ou todo grupo reflete a média das pessoas que o compõem. Claro que algumas pessoas, lideranças, com um peso mais forte nessa média. Então, a partir do desenvolvimento individual, essa ampliação do desenvolvimento interpessoal e de equipe. O que faz a coesão, haver coesão? Quando a gente diz assim, olha, realmente a nossa equipe de voluntariado está coesa, estamos conseguindo fazer um trabalho coeso. Geralmente tem esses dois tipos de compromisso que eu coloco aqui. O compromisso racional, que é aquele compromisso com os objetivos e metas, com o trabalho que precisa ser feito, com o desempenho. E o compromisso emocional, que é o senso de pertencimento e os vínculos. E aí o sentimento de afeto pelas pessoas. Então eu gosto das pessoas. Não significa que eu não tenha questões a resolver ou problemas com as pessoas. Significa que eu gosto de estar com as pessoas, que a relação é positiva e que mesmo as diferenças que existem, elas podem ser tratadas com o ganha-ganha, negociações ganha-ganha, conversas de esclarecimento, busca de consensos, busca de equalização, enfim, o grupo ele se gosta nesse sentido. Tem o senso de gostar, né, de se sentir bem com aquele grupo. Inclusive, vocês podem observar, nós nos unimos geralmente ao grupo de voluntariado e permanecemos, porque isso é a coesão, quando nós percebemos que o trabalho rende, ou seja, é o senso de compromisso em relação ao desempenho, objetivos e metas daquela instituição conscienciocêntrica ou daquele trabalho convencional. Então a gente sente que o trabalho rende e ao mesmo tempo nós nos sentimos parte daquela equipe, daquele grupo. Então nós sentimos que somos acolhidos, que temos afeto e as pessoas têm afeto por nós. Então isso gera coesão. Então a coesão de uma equipe reflete a satisfação dos indivíduos com o desempenho da equipe e com os vínculos interpessoais criados. Por isso é importante, se alguém aí for líder de equipe ou vier a ser líder de equipe, lembrar dessas duas questões, que existe o compromisso racional e o compromisso emocional. Porque falo por experiência própria, às vezes a gente busca só o compromisso racional de metas e objetivos e esquece da questão dos sentimentos e do compromisso emocional, que também faz parte, né? Somos humanos e isso é bem também importante dentro do sentimento de satisfação e realização humana, sentimentos positivos. Bom, trabalho em equipe e voluntariado. Algumas pessoas podem fazer um trabalho voluntário individual. Agora eu ousaria dizer que o nível de satisfação ele é maior quando esse trabalho voluntário ele acontece em equipe. Tá? Então existe o trabalho voluntário individual, que é a pessoa que faz um trabalho às vezes mais isolado, até à distância. Tá? Agora mesmo à distância, por exemplo na Unicim, nós temos voluntários que fazem trabalho à distância e que participam das reuniões por Skype e que estão muito presentes, tão presentes quanto os voluntários presenciais. Então, é possível fazer um trabalho voluntário de fato em equipe, com esse senso de equipe. Tá? Existe também a visão complementar das equipes de trabalho, por exemplo, lá na Unicim, que nós temos um trabalho de união das ICs, nós temos a interconexão de diferentes equipes de voluntariado de várias ICs. Cada IC tem uma grande equipe e é composta por pequenas equipes das suas áreas. Então tudo isso forma, na verdade, são subsistemas dentro de sistemas maiores. E toda essa conexão também traz uma riqueza muito interessante para o trabalho.
Existem também equipes que se formam de forma pontual, quando, por exemplo, existe a gestão por projetos, ou qualquer força-tarefa. Então, a IC vai fazer uma mudança de base física, precisa procurar lugar e fazer a mudança. Então, se formam equipes de força-tarefa. Ou, por exemplo, vai se montar um curso novo, vamos desenvolver um novo curso, se forma uma equipe de força-tarefa. Então, também são equipes pontuais, principalmente na gestão de projetos. O que está acontecendo? Eu até assisti uma palestra esses tempos que eu achei muito interessante, em que o palestrante explicava o seguinte: bem antigamente nós tínhamos as fontes de poder e conhecimento bem centralizadas. Depois houve a tendência à descentralização e passamos a ter polos. Então, o que são os polos? Pontos de conhecimento e poder, de um poder mais descentralizado, mas ainda pontos fortes de poder e conhecimento. E ele colocou o seguinte: como é que vai ser o futuro? Com a tecnologia, com as redes, com a possibilidade de cada um ter força, voz e expressão a partir da tecnologia de uma forma muito ampla no planeta Terra, a tendência é nós nos organizarmos cada vez mais em redes. E nas redes nós não temos mais pontos de poder, todas as pessoas podem exercer sua amplitude de manifestação e de poder e suas contribuições dentro das redes. E as redes têm muita relação com o que nós estamos falando, que é a questão das equipes, porque também as redes elas vão se formando por áreas de conhecimento e ao mesmo tempo interconectando pessoas em diferentes partes do planeta, né? As barreiras geográficas caem. Então, a partir daí, a gente vai entrar mais agora na questão da programação existencial em equipes multidimensionais, porque nós vamos incluir, junto com isso tudo, toda a força das equipes extrafísicas de trabalho, dos diferentes trabalhos especializados, que se unem às equipes intrafísicas, formando uma equipe só, ou várias equipes nos diferentes trabalhos, intra e extrafisicamente. Tá? Então, é aí que eu vou relatar um pouquinho mais. Então, nós vamos entrar agora no estudo de caso, que é dos cursos ECP2 e ECP3. Então, por exemplo, sobre o pensamento sistêmico, das partes para o todo, é uma das características do pensamento sistêmico, que se sai das partes e se vai para o todo, que é a ampliação da visão de conjunto, das inter-relações, da sinergia. Sinergia é um conceito que indica que 1 mais 1 é mais do que 2. Por quê? Porque a partir do momento que eu troco com outra pessoa e me relaciono e troco ideias com ela, nós não temos só uma soma do que eu sabia e do que ela sabia, nós temos algo a mais do que isso, pela troca que aconteceu. Então, a sinergia é um conceito que traz que a soma, a inter-relação das partes gera algo além do que a mera soma dessas partes. Tá? E aí nós temos nos cursos de campo, por exemplo, identificação de mater pensene, contribuições de alunos que ajudam outros alunos. Então, por exemplo, teve no ECP, às vezes pode acontecer, já aconteceu no ECP2, um aluno perguntando sobre a questão, no debate, sobre insights e sobre a questão de motos, se deveria continuar usando o veículo, a motocicleta. E daqui a pouco tem um outro aluno que relata um acidente sério de moto, inclusive com perda de familiar, de soma na família. Então, ali a gente percebe um campo se formando e uma assistência muito grande dentro daquele ambiente, ou seja, as interconexões que existem muito fortes. E o que é muito claro nesses cursos, a formação de mater pensene do curso, uma predominância, às vezes da questão grupo-kármica, às vezes da questão de reurbanização, às vezes da questão de dupla evolutiva, tem diversos temas que são temas predominantes nas turmas. Então, essa visão de conjunto é bem interessante quando a gente consegue ter essa percepção. Da metáfora mecânica para a metáfora do organismo vivo, que eu comentei agora há pouco, também faz parte do pensamento sistêmico, de nós usarmos mais a metáfora do organismo vivo. E aí nós percebemos a interdependência entre as partes e a complexidade dos processos entre extrafísicos. Então, quando nós incluímos as variáveis conscienciológicas do paradigma consciencial,
esse organismo vivo, digamos, essa visão sistêmica, ela é muito amplificada. E aí nós podemos pensar, por exemplo, numa eficácia muito maior de atividades, até consciencioterapêuticas, a partir desse tipo de trabalho. Nesses cursos de campo, ECP2 e ECP3, se percebe muito essa questão dessa complexidade nos atendimentos, né? Por exemplo, às vezes nas perguntas de um aluno para o outro, muda a equipe de campo, a equipe extrafísica que está ali atendendo, né? No caso, a equipe do campo extrafísica. Muitas vezes, de um atendimento para o outro, oscilações de temperatura grandes, então dá para perceber realmente uma interdependência, uma complexidade grande dentro daquele processo que parece que tem até um som assim conjunto dentro do que está acontecendo ali, um ritmo, um movimento. Outra questão, da verdade para as descrições aproximadas. Então, nos cursos de campo, nós percebemos bastante a necessidade de abertura, porque às vezes um aluno que parece que não está aproveitando, daqui a pouco tem uma série de insights. Então não dá para só olhar e ter uma visão imediatista, um apriorismo. É muito importante a gente ter assim a visão dos fatos, uma visão probabilística e não determinística, para ter abertura constante dentro da assistência. Quando nós já temos algum tipo de apriorismo, preconceito, e falo por experiência própria, parece que aquilo limita a assistência. Então, conseguir se desprover dessas questões é uma grande ajuda para participar dessas equipes. Da quantidade para a qualidade, nós temos muitos indicadores quantitativos, os números de alunos, números de tenepsistas, números de alunos de primeira vez, de doadores, de reciclantes, atendimentos, número de perguntas, número de prescrições. Então, todos os cursos nós temos uma série de indicadores quantitativos, porém, os indicadores qualitativos, que é ver aquela formação do campo, aquilo tudo amplificado, é muito mais relevante e muitas vezes incalculável. Bom, seguindo em frente, alguns aspectos práticos desses cursos para ilustrar dentro do estudo de caso. Antes de iniciar, desde a quarta, quinta-feira, já existe um acoplamento com a Equipex. Muitas vezes antes mesmo, já na TENEPS aparece. Então isso é bem claro, já começa a aparecer na TENEPS, começa a aparecer também nas noites, projeções, sonhos lúcidos, e enfim, já começa a ter esse acoplamento, inclusive com a turma. Chegando lá na quinta, na sexta-feira, já começa a arrumação do salão e é uma limpeza energética muito grande. É bem interessante. E a equipe toda já começa numa interação muito interessante, porque cada curso tem uma equipe diferente. Então, sempre tem um coordenador, tem alguns voluntários que se candidatam. Então, cada equipe que se forma precisa fazer essa conexão. E essa conexão já começa antes, mas ela se intensifica muito na arrumação do salão. Então, por incrível que pareça, pela minha experiência, a arrumação do salão ela é importantíssima para a limpeza do ambiente, limpeza, digo, energética, e também para a inter-relação entre as pessoas que participam da equipe. A blindagem assistencial que acontece no campo também, com doações de energias de toda a equipe, principalmente do EPICOM. As definições de funções que o coordenador então designa, faz reuniões, designa as funções, as aulas, que nós também, as pessoas da equipe dão algumas aulas, a aula de sinalética, a aula de abertura, explicações do campo. É muito importante também, eu percebo, a questão do feedback e da transparência, quando a equipe ela tem aquele vínculo afetivo, as pessoas têm uma amizade, digamos assim, né, um senso de pertencimento, elas ficam mais tranquilas, para dar um feedback para o outro, de um dia para o outro, de algo que poderia melhorar. Tem essa visão evolutiva de melhoria, de autopesquisa e tal, bem interessante. O ritmo do campo é como se nós todos que estivéssemos ali junto com os amparadores, nós conseguíssemos fazer um acoplamento intenso, e no momento do campo é quase que como se tivesse um ritmo mesmo.
a gente sente o ritmo se intensifica, o ritmo diminui e é um movimento que vai e vem. Nas dinâmicas parapsíquicas também dá para perceber essa questão do ritmo de campo, depois que de um tempo de experiência e principalmente com a vontade e a atenção, dá para perceber. E a manutenção da ortopensinidade e disponibilidade assistencial. Isso é bastante importante, principalmente na sexta-feira, que tem aquela limpeza inicial da equipe, do grupo que está chegando, né? Os alunos estão chegando à rua e tal. Vem muita intrusão, vem muita questão da seleção de consciências extrafísicas que vão participar das atividades assistenciais ou não, então começa aquela situação de blindagem. E aí é bastante importante a manutenção da ortopensinidade, de todas as pessoas estarem bem tranquilas, bem focadas no trabalho, com pensamentos positivos, foco nos trafores, isso é bem importante para ter essa disponibilidade assistencial. Bom, acho que agora já deu para perceber mais a questão da importância da equipe nesses cursos. Então, o grupo, diferenciando o grupo de trabalho, pessoas que trabalham na mesma área, foram reunidas para desempenhar determinada tarefa, mas não necessariamente formam uma unidade. Então, a minha hipótese é que nesses cursos desse estudo de caso, ECP2 e ECP3, é preciso equipe. Pessoas com habilidades complementares que confiam umas nas outras estão comprometidas com um propósito comum. Então, essa é a hipótese que quero lançar nessa conferência da Apex. A composição da equipe de campo intrafísica. Existe a multifuncionalidade, então as complementariedades das funções das pessoas, a conexão com a Equipex, que é bem importante, que eu já falei, e a disponibilidade assistencial. E bastante relevante mencionar a equipe executiva, que é a equipe que faz todo o trabalho de fechamento de turma, organização do curso, antes e depois. E pela minha experiência, quando essa equipe ela se conecta também com a equipe extrafísica do curso, essa equipe intrafísica executiva, acontece uma sinergia muito grande. Né? Então, a preparação dos trabalhos, a participação na equipe de campo é bastante positiva, porque muitas vezes as pessoas da equipe executiva participam também da equipe de campo, em várias situações. E aí parece que intensifica mais ainda, porque eles já conhecem os alunos, já participaram do fechamento de turma, já existe um vínculo criado, uma conexão, então bastante interessante. Tá. Bom, se houver alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Perguntar. Algumas características, então, do ambiente de equipes aplicáveis a esses cursos. Competência interpessoal. O que é a competência interpessoal? A capacidade de se relacionar bem, de se colocar de forma autêntica frente a outras pessoas. Quem tem essa competência bem desenvolvida, que tem uma boa comunicação, tem empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, fazer rapport, conectar, né? A empatia, por exemplo, é bem diferente do autismo, né? O autismo tem como característica a dificuldade de conexão com o outro, até pelo contato visual. A empatia, ela presume também haver o contato visual, porque é uma das grandes fontes de conexão, né? E fazer o rapport com as pessoas. Quando ocorre isso entre os membros da equipe e para com os assistidos, é bastante proveitoso, porque essa competência interpessoal faz fluir um trabalho, uma comunicação, e a gente entra como se fosse num fluxo de trabalho naqueles dias bem interessante. Bom, outra característica, a visão da interdependência. Tem uma pergunta aqui, como usar a competência interpessoal quando há bastante fechadismo? Uma das questões que eu tenho visto que é bem interessante é quando nós damos toques autênticos positivos. O que é isso? Dentro da competência interpessoal, dos estudos em geral, tem a questão assim de você dar toques. Na análise transacional isso é bem explorado. Toques em geral, desde um elogio, ou uma crítica, uma palavra, um olhar, um presente, enfim, toques em geral. Então, o que acontece? Eu vou colocar melhor.
Existem toques condicionais e incondicionais. Então, por exemplo, se eu falo, eu gosto de você, isso é um toque incondicional. Agora, se eu falo assim, eu gosto de você quando você usa blusa branca, é um toque condicional. Os toques incondicionais, eles têm mais força, mas os toques condicionais positivos, eles também são muito produtivos nas relações, quando são verídicos. Então, geralmente uma pessoa muito fechada é uma pessoa que ela tem, às vezes, alguma ressalva, alguma experiência negativa com outras pessoas, então ela já é uma pessoa mais fechada. Você buscar pontos fortes e dar toques positivos, condicionais e incondicionais, desde que autênticos, ou seja, reais, isso ajuda a pessoa a se abrir, porque ajuda também a abastecer a pessoa. Funcionais em que sentido, você quer dizer? Você pode dar, tanto do ponto de vista do trabalho, não sei se eu entendi a questão, quanto do ponto de vista pessoal. E lembrando que os toques negativos, condicionais e incondicionais, eles também atuam bastante. Né? Então, nós temos que pensar que no caso de fechadismo, buscando fazer uma abertura, isso ajuda. Fazendo a pessoa fechada que quer fazer apenas o trabalho e não quer criar um vínculo, se eu entendi bem essa questão. Aí, do ponto de vista de organização, seja no voluntariado, seja numa organização de trabalho da sociedade qualquer, as confraternizações, elas ajudam bastante, porque as pessoas elas têm oportunidade de se comunicar sem ser sobre o trabalho. Então, oportunidades de vamos almoçar juntos, vamos fazer uma visita a algum local, vamos fazer um passeio, ou vamos fazer uma confraternização, vamos assistir a um filme para discutir. Então, o que acontece? Quando as pessoas elas se juntam em momentos em que não existe uma pauta, porque, por exemplo, quando você vai para o trabalho, você já tem o que fazer, e você já tem uma pauta específica, uma reunião a seguir. Então, você tem que dar conta da pauta, vai lá, senso de urgência, executa o trabalho e vai embora. Quando você cria espaços de relação mais à vontade, ufa, quero agora relaxar, descontrair, aí são oportunidades de você conhecer mais a pessoa, a história de vida dela, trocar ideias, um comenta um assunto, outro comenta outro, o que eu gosto, o que eu não gosto, e as pessoas começam a fazer mais amizade. Não sei se eu respondi a sua questão, mas essas oportunidades de interação, que não seja uma interação do trabalho, ajudam bastante. Tá? Então isso é bem interessante. Tem pessoas que já formam vínculos mais facilmente, mas outras pessoas realmente precisam de oportunidade, de tempo e de relaxar para poder formar esses vínculos de amizade, vínculos pessoais. Tá? Bem legal a pergunta. Bom, então, a visão da interdependência de todos os participantes, ela promove esse senso de pertencimento, ou seja, eu sei que eu faço parte, que eu sou importante, e que eu sinto que o grupo tem uma relação positiva comigo, eu tenho relação positiva, eu sinto sentimentos positivos, eu me sinto bem, eu me sinto inspirada junto com esse grupo, com essas pessoas. E sinto que o meu trabalho faz parte de um todo e que as pessoas me ajudam e eu as ajudo, então é uma relação de troca, de ganha-ganha. Tá? Esse senso de interdependência e de pertencimento. A partir daí tem também a cosmovisão, que é a ampliação da visão de conjunto a partir do compartilhamento das ideias, energias, sinaléticas, percepções e para percepções dos integrantes. Então, o que acontece? Quando nós trocamos informações entre os participantes da equipe, puxa, eu tive essa sinalética, eu tive uma projeção, eu percebi tal situação no campo e tal, amplia a cosmovisão de todos. Porque aí
todos amplificam e começam, puxa, eu senti tal situação, eu também percebi, tem uma condição especial de um aluno que trouxe um caso, teve uma dessoma recente na família, e aí a gente já consegue ter essa visão de conjunto e também fechar, ligar as pontas, tá? Essa conexão. Bom, planejamento participativo. É interessante também quando o coordenador do curso, do ECP2 ou DCP3, ele faz reuniões participativas, com abertura para as pessoas participarem, enfim, se colocarem. Muitas pessoas de equipe têm anos de experiência, então também contribuem. Então são reuniões objetivando a qualidade do curso, o desenvolvimento da cosmovisão e estabelecimento dos objetivos comuns. E nós temos assim a maioria dos cursos com esse planejamento participativo, com as pessoas colocando, tem os critérios bem claros estabelecidos. Agora, além desses critérios, nós temos bastante abertura e troca de ideias. Objetivos comuns. Então, o que é bastante importante? A construção dessa visão compartilhada. Então, nossa visão aqui é assistência, é ajudar, é fazer o melhor possível dentro do que nós damos conta. E ter essa clareza, isso já limpa e ajuda muito na ortopensanidade. Tá? E também os objetivos comuns, eles fazem parte daquele vínculo racional que eu coloquei antes, que é o vínculo a partir do trabalho, o desempenho que se objetiva. Então, nós estamos juntos aqui para quê? E aí, a partir desse para quê, a gente consegue, então, se sintonizar de uma forma mais intensa, tá? Pelo compartilhamento de objetivos comuns. Bom, do ponto de vista de qualidade, a qualidade da organização, ela facilita uma maior disponibilidade para os movimentos interassistenciais e as parapercepções. Então, o que eu já percebi também? Quando está tudo funcionando, o salão está todo bem alinhado, está bem blindado, está limpo, os equipamentos, desde lanterna, caneta, todos os detalhes funcionam bem, a cadeira do EPICOM está bem arrumada, todos os pontos que já existem de um know-how de muitos anos de cursos de campo, quando essas questões elas estão alinhadas e organizadas, a assistência ela flui de uma forma bastante intensificada, né? E aí a gente conta bastante também com a percepção extrafísica, a percepção do campo e de onde, como é que vai ser a distribuição dos colchonetes, que também nós temos, né? Então é bem interessante. A multifuncionalidade é disponibilidade assistencial para aprender a ajudar no que for preciso. Então, por exemplo, eu vou para uma equipe, o que for necessário, o coordenador pedir, olha, eu preciso que você dê tal aula de abertura para demonstração, explicações do campo, ou preciso que você fique, por exemplo, eu já passei por todas, até porque pedi e queria ter experiência, passei por todos os tipos de função já da equipe. Atualmente eu fico mais frequentemente na anotação, que é aquela colocação no campo ao lado do EPICOM, fazendo os registros dos atendimentos, mas eu já passei desde fazer a checagem na porta, fazer a questão dos alunos, a movimentação no campo, o papel de ponte, esses papéis todos, eles formam assim, um conjunto de equipe muito interessante. E essa disponibilidade para ajudar no que precisar, ela faz bastante diferença. E é um exercício, né? Não digo que é uma coisa, sempre foi assim. É uma questão assim que a gente vai exercitando e daqui a pouco se sente com uma segurança maior. A valência, esse conceito eu peguei do livro do Moreno, que é um dos propositores aí da sociometria, estuda bastante a questão social, da parte da sociologia, foi assim um estudioso, um pesquisador bem interessante de se pesquisar, e foi também o propositor do psicodrama, tá? Como técnica terapêutica. E ele coloca a questão da valência, que é quando a combinação dos integrantes de qualquer conjunto
vai expressar sua capacidade de ligação e impactar no valor do trabalho. O que ele quer dizer? Que as pessoas, é como se tivesse assim, uma química diferente entre as pessoas. Assim como a gente fala às vezes que tem uma química entre uma dupla ou não, né? Como se fosse uma sintonia, que tem uma conexão, ele coloca que isso acontece também na equipe. Então, às vezes acontece aquela valência na equipe, que é quando as pessoas elas têm uma ligação, e essa capacidade de ligação ela vai acabar gerando um desempenho diferente, melhor ou pior, né? Dependendo dessa capacidade de ligação entre aqueles elementos. Então, achei esse conceito bem interessante, né? Que às vezes a gente sente que tem essa diferença, mas não sabe bem explicar. Então, quando eu estava estudando o psicodrama, encontrei esse conceito, eu pensei, é isso. Valência é esse conceito de perceber quando aquele conjunto se conecta de forma que amplifica ou não determinado trabalho. Aqueles elementos se conectam. Comprometimento e confiança. Aí tem muita relação com a ortopensinidade. A questão do comprometimento e da confiança em relação às pessoas tem bastante relação com isso. Reconhecimento e resolução positiva de conflitos. Em qualquer ambiente com pessoas, conflitos podem acontecer e eles precisam ser reconhecidos, encarados e resolvidos de forma positiva. Então, fazer de conta que um conflito não existe não ajuda a resolvê-lo. Então, o primeiro passo é reconhecer que ele existe. Uma vez reconhecido, a gente pode então entrar com negociação, diálogo, apaziguamento, enfim, o que for preciso, para resolver os conflitos existentes, né? Que ocorrem em qualquer tipo de atividade mais intensa e assistencial, isso pode acontecer e ser resolvido. Coesão. A coesão que nós falamos antes, né? A satisfação dos indivíduos com o desempenho da equipe e com os vínculos, né? Que nós já tínhamos discutido antes. Bom, quando nós falamos de equipe, nós precisamos falar também da questão da liderança, porque a equipe, existem vários tipos de liderança. Então, por exemplo, nós temos equipes com lideranças, a liderança que se chama de cima para baixo, né, que é aquele líder quando é mais autocrático. Tem a liderança mais democrática, que é quando o líder ele atua no mais, digamos assim, eu mais, você mais, né, mais de igual para igual, mesmo tendo os papéis diferenciados, tendo níveis de competência diferenciadas, mas existe uma relação de mais, né, positivo com positivo. E tem a liderança que se chama liberal, isso nos estudos de liderança em geral, que é aquele líder que ele só acompanha a equipe, porque a equipe ela é autônoma e caminha sozinha, né? Ela tem condições dele. Percebo que, geralmente, o EPICOM do curso ele exerce uma liderança democrática, no sentido de ser um elemento da equipe, respeitar e considerar os elementos dentro das suas posições, dentro do mais, né? E o coordenador do curso é um outro líder muito importante, que desempenhando essa liderança também democrática, no mais, positivo com positivo, eu bem, você bem, eu com potencial, você com potencial, cada um dentro das suas atribuições, mas com grande interconexão, isso ajuda bastante também. E a coordenação da Equipex, pelo que eu percebi, também tem liderança, né? Então nós percebemos aí que nós temos pelo menos 3 líderes significativos dentro de um curso como esse, dando prosseguimento ao estudo de caso, né, que eu procurei reunir essas informações para exemplificar. Elas são aplicáveis a qualquer tipo de equipe que vocês participem, mas o estudo de caso eu acho que ajuda a gente a ir pensando de uma forma mais prática, para não ficar tão teórico. Então, esses líderes, eles têm um significado muito grande em como a equipe vai funcionar, porque o líder ele tem um peso significativo dentro da equipe, né, do próprio Mater Pensene, do senso de conexão, dos vínculos positivos, do senso de pertencimento. Tá? E esses cursos também são oportunidades de desenvolvimento da liderança, e a liderança interassistencial, que tem total relação com a programação existencial.
O líder, então, como parte da equipe, construindo confiança e construindo um senso de pertencimento dos membros da equipe. Então, isso aí é bastante importante quando existe esse papel por parte das lideranças dessa equipe multidimensional. Então, nós temos aí também uma liderança multidimensional dentro dessa rede interassistencial desses cursos, com vários membros conectados. Tá? Se tiver alguma questão, fiquem à vontade para colocar. Nós estamos então chegando no final da apresentação, mas gostaria também de ouvir as demandas de vocês, inclusive demandas práticas aí das experiências de vocês com equipes. E essa pesquisa, como eu coloquei no início, ela começou com a confluência, né, dos meus estudos em dinâmica dos grupos, junto com a participação no voluntariado da Unicim, que é a instituição que cuida da união das instituições conscienciocêntricas, e junto com isso a experiência intensa com os cursos de campo, principalmente culminando com o ECP3 do Rio de Janeiro, que foi bem marcante para mim. Então, a partir dessas conexões, eu pretendo continuar a pesquisa, agora acrescentando ainda outros estudos que eu estou fazendo e ampliando, e contando também com a contribuição e com experiências de outras pessoas. É muito importante a atenção, pela minha experiência, às interações em equipes multidimensionais. Então, nós estamos atuando em equipes multidimensionais o tempo todo quando nós estamos dentro da nossa programação existencial. Essa é a minha hipótese. Quando nós estamos atuando em qualquer tipo de voluntariado, quando nós estamos fazendo até um trabalho profissional que seja importante, relevante, assistencial, que ajude outras pessoas, quando participamos de um colégio invisível, fazemos voluntariado à distância, ou enfim, qualquer tipo de trabalho, existe uma interação em equipe multidimensional, e a atenção a isso pode favorecer a nossa valência, a nossa conexão, o nosso rapport para atuar num movimento de maior sinergia com essas equipes. Então, essa é a proposta, inclusive, digamos, uma mensagem que eu quero deixar, é essa atenção, para que as pessoas que atuam com assistência fiquem atentas às equipes multidimensionais para poderem atuar de uma forma mais sintonizada. E a ampliação do pensamento sistêmico, pensar mais de forma orgânica, sistêmica. Eu faço esse exercício continuamente, porque não é fácil, e eu procuro colocar isso na minha vivência do dia a dia, em tudo, olhar como o que conecta, o que é causa e efeito complexo, né? Então, tal situação tem uma causa complexa, um efeito complexo, existem várias hipóteses, o que mais dá para ampliar, para ter uma visão maior nessa situação, nesse problema, quais são as possibilidades de resolução dessa situação. Então, tudo que puder ampliar as conexões, as relações, é bem interessante. Até tem me chamado a atenção que nas últimas semanas, eu não sei se é por causa desse exercício, mas eu tenho captado situações que vão acontecer, não são bem pré-cognição, mas eu, por exemplo, eu penso numa pessoa que eu não falo há meses, a pessoa me manda um e-mail, ou fazendo um convite, ou enfim, ou manda uma mensagem, ou eu penso, encontro com a pessoa. Então, assim, isso tem ocorrido com uma frequência relativamente grande, e eu penso que tem relação com essa esse meu esforço para ampliar essa visão sistêmica, essa minha integração num organismo maior, digamos, de funcionamento. Eu vou indicar, eu vou passar já algumas bibliografias interessantes, e a questão das parapercepções, pelo que eu tenho visto, é muito questão de vontade e desenvolver atenção dividida, como se fosse prestar atenção no que está acontecendo. E aí essas percepções, esse fluxo vai se ampliando. Tá? E esses vínculos conscienciais pró-evolutivos. Então eu fico pensando, por que eu pensei na pessoa e 2 dias depois eu encontrei? Não havia há 3 anos. Inclusive aconteceu hoje isso, né, comigo.
agora na hora do almoço. Encontrei uma pessoa que eu não via há uns 3 anos e eu tinha pensado nela tem uns 2, 3 dias. E aí quando eu vi, eu pensei, o que tem a ver? Inclusive a pessoa daí contou algumas mudanças de vida que ela está fazendo e tudo mais, nós conversamos, eu pensei, gente, então como é que é essa rede? Como é que funciona essa rede? Essa semana mesmo teve outros casos também. Então, eu acho que esse esforço para ampliar essa visão sistêmica e de funcionamento em rede multidimensional ajuda bastante, tá? Nesses vínculos aí pró-evolutivos interassistenciais, e assim a gente se ajuda, tá? Bom, então aqui eu vou passar algumas indicações de pesquisa. Esse livro, Pensamento Sistêmico, Caderno de Campo, O Desafio da Mudança Sustentada nas Organizações e na Sociedade, que é a primeira ali da Buchmann, ele é bem interessante porque o próprio livro ele foi escrito de forma sistêmica, tá? Então, o livro ele já começa apresentando trilhas de como você pode ler o livro de diferentes formas. A imagem do Bruno, eu não entendi essa mensagem. Será que do Pablo ficamos mais atentos? Será que não recebemos melhor as mensagens dos outros mentalmente, tipo telepatia? Eu penso que acontece também essa questão da telepatia. Por exemplo, eu sonhei com um amigo do colégio, do 2º grau, que hoje é ensino médio, e no outro dia eu recebi, isso lá do Rio Grande do Sul, que eu moro em Foz do Iguaçu, mas sou do Rio Grande do Sul, recebi pelo Facebook um convite do aniversário dele, pessoalmente, né, no caso direcionado, que seria naquela semana, né, que ele estava convidando alguns amigos antigos e tal, da época da escola. E aí eu pensei, gente, como pode, né? Então, provavelmente foi ali a conexão, né, ele estava pensando no convite e tal. Já essa amiga que eu encontrei hoje, que eu não via há anos e pensei nela, ela, penso que foi uma confluência de um movimento extrafísico de rede para nós termos esse encontro e esse contato antes dela fazer, que ela está fazendo uma mudança de cidade. E nós talvez depois perderíamos contato. Então foi um reforço de contato e bem interessante, uma pessoa que eu tenho bastante afinidade, que por questões aí de vida e mudança de trabalho nós não nos falávamos há alguns anos, uns 2 ou 3 anos. Então é bem interessante esse encontro num momento desses. Então penso que tem os 2 casos, tem o caso da telepatia e tem o caso de quando a gente está num fluxo multidimensional, que é importante, interassistencial, tá? Bom, então isso, se fica mais alerta, capta melhor. Essa é a minha experiência mesmo. Bem isso, Márcia. Bom, esse livro então que eu estava falando, esse primeiro, é bem indicado para quem tem interesse no pensamento sistêmico, porque o livro ele é diferente dos outros livros que eu conheço. Então tem trilhas de conhecimento, você pode adotar diferentes trilhas dentro do livro e ele vai dando essas trilhas conforme a sua necessidade. Todos os capítulos eles são escritos com base em exercícios e experiências práticas de pensamento sistêmico que os autores fizeram, porque eles construíram um livro em equipe e um livro sobre pensamento sistêmico, e eles quiseram construir de forma sistêmica. E, inclusive, o último capítulo foi escrito pela revisora do livro, que eu achou tão interessante que ela mesma quis contribuir com a experiência de vida dela, e ela fez um fechamento de revisora e ao mesmo tempo foi coautora. Então é um livro bem diferente e quem tiver alguma linha de pesquisa para essa linha vale a pena pesquisar. O do Bertalanffy, Teoria Geral de Sistemas, que o que chama mais atenção é como ele transita por diferentes áreas de conhecimento de uma forma muito natural. Então ele realmente foi um pesquisador brilhante. Então, para quem quiser pegar mesmo o livro dele, Bion ou Bion, já ouvi as 2 pronúncias,
né? Experiências com grupos, fundamentos da psicoterapia de grupo, também para quem quiser pesquisar mais sobre grupos, do Moreno, Fundamentos do Psicodrama, o livro da Fela Moscovitch, que eu mencionei no decorrer da conferência Equipes Dão Certo, que também vale a pena para quem estiver trabalhando em equipe, estudando sobre equipes, pesquisar esse livro, ler esse livro. Ela aborda bastante o desenvolvimento pessoal e como o desenvolvimento pessoal impacta no desenvolvimento das equipes. Então, quem quiser explorar esse tema, estudar, vale a pena. Send, a quinta disciplina, que também aborda alguns temas algumas ideias que eu acabei aproveitando. Coloquei também um artigo do Journal que escrevi com a minha dupla, Alexander Steiner, que é sobre a questão da montagem de uma blindagem de campo energético, porque isso tem muita relação com o que a gente vivencia também no ECP2 e no ECP3. Então, por isso esse artigo também ajudou, né, nessa pesquisa. O Homo sapiens pacíficos, que também tem relação com esses estudos de grupalidade sadia, né, então bem interessante para ser estudado. E os 700 experimentos, aí um clássico da conscienciologia, que tem também testes interessantes sobre esse tema da grupalidade. Tá? Então, são fontes de pesquisa que eu usei dentro dessa conferência para me inspirar e para construir esses conceitos. Não incluí aqui, mas gostaria de mencionar um artigo que está na revista Consciência, do CAEC, que foi publicado ano passado. Eu não me recordo do número agora, mas posso depois, de repente, passar para o pessoal aí da PEX para colocar, que aborda também esse tema. Tá? Então, também é um artigo que pode ajudar quem estiver interessado. E fico então aí disponível se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma questão, ou quiserem compartilhar alguma experiência de vocês. Ou se gostariam de alguma explicação um pouco a mais sobre algum dos temas tratados. Nós temos ainda um tempinho, aí 20 minutos. Sim, Sônia, a questão da mudança pessoal impacta bastante no grupo. Sim, impacta em termos energéticos, pelo que eu já vi, sim. Porque o grupo, ele impacta na própria valência que eu falei, nessa combinação das pessoas. Quando nós temos uma mudança para melhor interior, e isso reflete nas nossas energias, né? O PENSENE, pensamentos, sentimentos, energias, num patamar melhor, o que acontece? O próprio grupo, ele vai se conectar de forma diferente, porque a pessoa, ela está diferente e ela consegue então entrar num padrão de sintonia que vai conectar diferente com aquele grupo. E isso também pode acontecer afastamento, porque se a pessoa ela está muito destoante de determinado grupo, até uma questão, eu sou professora também e muitos alunos perguntam, professora, estou insatisfeita com o meu trabalho, saio ou não saio, né? Também dou aula na área de carreira e tudo mais. E uma questão que eu sempre coloco é a seguinte: primeiro você tenta mudar o local que você está e melhorar o ambiente que você está, para que fique então mais de 51% positivo e você tenha satisfação. Porém, se digamos assim, o problema maior daquele ambiente, da estrutura organizacional, digamos, é um problema mais complexo e que não existe uma massa crítica de mudança, não existe um potencial de mudança, pelo menos não dentro de um prazo que você consideraria aceitável, às vezes o melhor é sair e realmente buscar um grupo em que você tenha mais afinidade. Lembrando que mudanças de carreira, elas precisam ter um planejamento, principalmente para quem tem responsabilidades. Então a pessoa ela precisa planejar essa mudança de carreira.
tá? Mas muitas vezes sim, se a pessoa destoa daquele grupo de trabalho, positiva ou negativamente, ela pode não ficar. A mesma coisa, às vezes alguns alunos na área de recursos humanos ou gestão de pessoas perguntam: professora, até quando eu devo aguentar fulano, né? Tem algumas pessoas que estudam comigo, no caso, perguntam sobre problemas que tem pessoas na equipe que têm problemas e que se devem demitir ou não. Então a questão é, tenta-se o possível para que a pessoa realmente faça parte. Agora, você pensando na economia de males e no bem do coletivo, na maioria, você muitas vezes vai precisar afastar uma pessoa. Então, a pessoa ela pode destoar positivamente ou negativamente de uma equipe, seja no voluntariado, seja no trabalho profissional. E aí, nesse caso, como se fala, a espiral evolutiva em algum momento volta e aquela pessoa vai ter que recuperar ou se recuperar naquelas relações, porque ninguém perde ninguém, né? Uma separação temporária. Em algum momento aquilo volta, mas se naquele momento não deu mais, foi o melhor possível, não dá para seguir em frente, o melhor é um afastamento. Tá? Dentro do possível, o que a gente puder resolver nessa vida, vamos resolver. Então, não sei se eu ajudei, se não, fique à vontade para colocar. Que bom. Uma complementação àquilo que eu coloquei da questão de toques condicionais, incondicionais, positivos e negativos. É uma teoria bem interessante que me ajudou bastante. Quem quiser pesquisar mais na análise transacional, tem o autor, o Eric Berne, que foi precursor da análise transacional, e depois outros vários autores, que a análise transacional estuda também os jogos psicológicos, o triângulo dramático, uma série de outras teorias, né? Aquele triângulo que também se forma facilmente nos grupos, que é do perseguidor, o salvador e a vítima, e tudo que acontece a partir daí, que não são saudáveis. Quem quiser pesquisar mais, vale a pena. Pesquisem sobre análise transacional, Eric Berne, e vocês vão ter assim, um conteúdo bem rico sobre relações humanas. Sincronicidade, Olha que interessante. Então, Sônia, vale a pena pesquisar. Análise transacional. Tá? Tem inclusive a análise transacional, eu estou fazendo a formação, uma formação organizacional, mas tem também formação clínica. Tá? Então é interessante. O triângulo dramático aí é bem presente nas relações humanas, né? Não é à toa que todas as novelas e filmes são com base em perseguidor, salvador e vítima, né? Então, isso acontece bastante, é importante a gente ter essa clareza do que está, de onde pode estar se situando, para não jogar, né? Não entrar nesses jogos. Algo a mais? Ok, que bom, que bom. Ok? Bom, pessoal, então se não houver mais nenhuma pergunta, então nós vamos finalizar a conferência. Tá. Eu vou deixar o meu e-mail de contato, que está aqui no último slide. Esses slides vão ficar disponíveis também online. E se vocês depois quiserem trocar ideias, tá aí o meu e-mail de contato. E agradeço a oportunidade dentro da interassistência e das conexões. É muito importante
ter contado com vocês. Para mim é muito importante ter contado com vocês, com a presença de vocês para essa conferência. Desejo que vocês possam atuar em equipe cada vez mais nessa vida. Eu acho que é um ponto importante, forte, até porque se depois nós tivermos que fazer assistências... que bom, Sônia, que bom. Se nós tivermos que fazer assistências, digamos assim, em carreira solo, mas sozinhos, na próxima existência, então que nós possamos nessa nos fortificar e enriquecer ao máximo a partir das relações de equipe. Então, convido vocês a se proporem a ter essa experiência de atuação em equipes multidimensionais, lembrando que isso faz parte do voluntariado, faz parte, pode fazer parte da profissão. Onde houver assistência, nós podemos estar conectados nessas equipes e que tenhamos realmente uma existência produtiva, vinculada à nossa programação existencial. E votos de complexes a todos, muito obrigada. Bom, até a próxima.